Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né, o irmão Ernesto, mas a irmã Graça, né, está aí, né? Viajaram bastante, né? E está conosco. A viagem era para ser mês de junho, né? Mas aí adiantou, né? Tá ótimo, né? Muito bom. Hoje, como eu quero pregar, já tem até o título aí, deixa eu voltar aqui na página que eu vou pregar. Isso é uma pergunta que uma irmã fez e ela queria que eu respondesse a pergunta, mas eu preferi responder pregando, porque tem pergunta que não adianta você só dar uma resposta, é melhor pregar um assunto que talvez eu prego um assunto aqui hoje e não dou conta ainda de pregar, dando a resposta da pergunta que ela fez. Então, aí a pergunta nós vamos ler daqui um pouquinho, ela leu um parágrafo aqui nessa mensagem, um sonho, certo? Aí queria que eu respondesse, mas eu creio que aqui, de púlpito, aqui é melhor que eu vou responder para muitas pessoas o mesmo assunto que ela quer, né? Então vamos nos colocar em pé e nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes, né? A irmã Cecília também está fazendo aniversário e nós vamos orar por ela também, né? Nós vamos orar por ela, a esposa do irmão Inácio. Então vamos ler em São Mateus, no livro de São Mateus aqui, capítulo 15. E depois da oração nós vamos ler no livro de Ezequiel. No capítulo 15, para a gente mostrar o assunto, eu vou ler duas escrituras, né, e depois eu vou ler a respeito do que ela quer saber. Então, vamos ler no verso 19 e 20 de São Mateus. E está escrito assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então vamos orar e depois ler a outra escritura. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai. Meu Deus, com lutas e problemas, mas nós estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor vai falar conosco mais uma vez, Senhor. Meu Deus, principalmente quem prega precisa, Pai, muito mais da Tua presença na vida, meu Deus, para poder expressar a Tua palavra, Senhor. Me ajuda a ajudar os Teus filhos que estão aqui e aqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor, e também aqueles que vão ouvir depois, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, para que nós possamos sair daqui abençoados, cheios da Tua graça, Pai bendito. Olhe por nós com olhar de misericórdia, Senhor, porque nós estamos num mundo cheio de problemas, Senhor. Meu Deus, e cada dia que passa vai ficando pior e pior, e é difícil até resistir, mas eu creio que o Senhor está aqui para nos ajudar, Senhor, vencer todas as coisas deste mundo tão ruim, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar e ajudar os irmãos que estão enfermos, Senhor, que estão em casa, que estão nos hospitais, Pai, visita cada um nesta hora, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa compadecer de cada um deles, Pai. Também os irmãos que estão viajando, Senhor, Marcelo, Juninho e outros irmãos que estão viajando, Senhor, que o Senhor abençoe a viagem deles, Senhor, que eles possam voltar em paz para casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala conosco mais uma vez, nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, aí nós vamos
ler ainda Ezequiel. A mãe do irmão Jaime sempre está vindo, né? E às vezes o irmão nem fala agora. Estou vendo a lei, que Deus abençoa, né? A irmã. E já algumas vezes que eu vejo ela sentada ali. Então nós vamos ler no livro de Ezequiel. Aqui, e depois eu vou ler a respeito do que a irmã está querendo saber, né? Mas vamos ler as escrituras primeiro. 36, Ezequiel 36, a partir do verso 24. E vocês notam que eu coloquei aí o título assim: Deus mora no coração daqueles que são convertidos. Tá? Deus mora no coração daqueles que são convertidos. Porque a pergunta que ela quer saber é isso, porque lá na mensagem fala que Deus toma o coração e o diabo toma a mente. Aí ela falou, mas Deus toma o coração aquele que é convertido. Tá? Por isso que a Bíblia está mostrando que Jesus mesmo disse, mas por que sobe tais pensamentos dos vossos corações? Sabe? Então, todo pensamento, seja bom ou mal, procede do coração. Então, vamos aqui no 24 do capítulo 36 de Ezequiel. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E falando com os judeus também, né? Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Está vendo? E isso tudo ainda não é o que precisamos. Verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito. É isso aqui que é que precisamos. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Está vendo? A diferença é essa, é Deus na pessoa. Quando Jesus falou assim, carne e sangue não herdam o reino dos céus, isso, o coração está também, o coração é carne também. Então, por isso que tem que haver uma conversão. Então, o caso, depois eu vou ler mais escrituras e mais mensagens, porque o assunto, por isso que eu disse que não encerra. Não é uma resposta, mas é isso e isso, não. Nós vamos ver realmente tudo o que acontece. E por quê? Porque eu até anotei aqui, o Espírito que nós temos, não o Espírito Santo. Esse Espírito novo aqui é o Espírito que nós temos. Coração novo, quer dizer, coração de pedra seria no Velho Testamento. Mas quando Jesus dá um coração novo, é para aceitar pelo menos, saber que Ele veio e morreu no nosso lugar. E dá também um espírito novo, que tem que ser convertido. E coloca em nós o espírito dele. Aí sim, aí vem a conversão. Então aqui no parágrafo 61, eu vou ler, mas ela está querendo saber mais no 62. Mas aqui diz assim, eu vou ler uma parte dele, 62 da mensagem, um som incerto. Agora, quando você diz, todos vocês já passaram por isso, momentos em que pensaram, não sei se isso pode acontecer ou não, e de repente algo lhe diz, vai acontecer independentemente do que qualquer outra pessoa diga. Você sabe que vai acontecer. Todos nós já tivemos essas experiências. E quando o seu coração está pensando. Está vendo? É o seu coração que está lhes falando.
Ora, a mente arrazoa, mas o coração não arrazoa. Ele apenas crê, está vendo? Mas crê. Está vendo? Aqui, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, está vendo? Então, a fé é um dom de Deus. Então, quando a pessoa tem esse dom de Deus, é diferente. Tá? Porque o profeta diz que existe 2 tipos de fé. Uma fé que não passa daquela parede e outra que atravessa a parede. Tá? A fé que atravessa a parede é, como ele vai falar assim, quer dizer, se ele pudesse fazer, se ele fosse realmente, se toda a igreja fosse tomada pelo Espírito de Deus, não ficaria ninguém sem sair daqui curado. Mas ia depender de púlpito até o último no banco. A fé tinha que ser uma fé igual. Então, aí, vamos continuar. Eu só estou dando um toque porque aqui vai mostrar, né? Então, diz aqui, o coração, ele apenas crê. E se eu pudesse fazer com que alguém da minha audiência compreendesse isso, eu teria um verdadeiro culto de cura, e se eu conseguisse fazer com que minha audiência percebesse que não é nada do que a mente pensa. É aí que o diabo se esconde, mas ele usa a razão. Está vendo? Quer dizer, o diabo esconde, mas vai depender do coração. Se, como Jesus disse, porque sobe tais pensamentos? Mas os pensamentos estavam subindo, era contra, mas estava subindo o coração. Está vendo? É isso que é. A diferença é essa. Agora, mas quando chegou na mulher do poço, foi diferente, né? Quando ela olhou a carne, ela falou, olha, nós dois, a gente não combina. Você é judeu, eu sou samaritano. Mas ele disse, mas se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir dessa água pura que Ezequiel falou aqui, ó. Eu te darei água pura, essa água aqui é o Espírito Santo, tá? Sabe? Eu te darei água que salta dessa vida para outra. Ela até duvidou, como você não tem como tirar, né? Quer dizer, quem tinha a corda para tirar a água era ela, mas ele não estava falando daquele poço, ele estava falando de outro lugar, sabe? Mas aí, quando ela captou aquele espírito, aí sim, a fé estava lá dentro. Tá? A hora que ele falou assim, vai lá e busca seu marido, eu não tenho marido, você já teve 5, o que você tem não é seu. Isso você falou com verdade. Aí foi que ela falou, eu vejo que tu és profeta. Está vendo? Mas por quê? Que tinha algo lá dentro. Às vezes a pessoa, mas ela não era convertida, mas quem converte a pessoa é a semente que está lá dentro. Então quando falou assim, sabe? Os nossos pais sempre diziam que quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Ele falou, sou eu que falo com você. Está vendo? Essa é a diferença. Então, a gente pode até dizer, mas as coisas que ela fez, ela não era uma convertida, mas porque ela não tinha recebido a palavra ainda. Ela não tinha escutado. Quando ela escutou, ela foi convertida. Então, deixa eu continuar lendo aqui o parágrafo, aqui agora que a irmã, onde o profeta diz algo aqui. No jardim do Éden, o homem foi dividido em 2 partes. O diabo tomou a cabeça e Deus tomou o seu coração. Está vendo? É isso aqui que ela quer falar, mas o diabo... Mas aqui você nota que quando Deus toma o coração, é quando a pessoa recebe a palavra. Está vendo? Se não recebe a palavra, quem manda no coração é o diabo, continua ali, porque todos nós nascemos em pecado, formado em iniquidade, tudo isso. Se não houver uma conversão, nós continuamos fazendo a obra do diabo. Não tem jeito. Isso carne e sangue não é do reino do céu, mas a pessoa convertida, mesmo que anda na carne, mas ele tem algo além daquilo, que é Deus na vida dele.
Então vamos lá. Então, toma a cabeça e Deus toma o seu coração. O diabo faz olhar para as coisas e dizer: bem, isso não pode acontecer. Eu posso entender pela razão. E Deus tomou o seu coração para habitar nele, para fazer crer que as coisas que sua mente, para fazê-lo crer em coisas que a sua mente nem sequer compreende. Quer dizer, quando Deus está lá dentro, aí Ele vai mostrar algo que a mente nem passa perto, sabe? Mas tem muita coisa que nós vamos ver através do Espírito. Eu não sei se eu já falei, mas o Espírito que a gente tem, que nós nascemos com ele, tem 5 sentidos, que é imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto e afeição. Então, esses aqui está no Espírito antes da conversão, sabe? Depois que é convertido, aí foi que a Bíblia diz: e colocarei dentro de vós o meu Espírito, para fazer um domínio diferente, tá? Então, nós vamos ler a Escritura, que nesse Espírito a pessoa pode orar, gritar e achar que é salvo, e ainda está perdido. Com esse Espírito, que consciência, memória, raciocínio e afeição, ele ainda pode ser uma pessoa perdida e não ser convertido. Então, vamos mais aqui. Então, Deus, aí diz aqui, isso mesmo, e então é em seu coração que você pensa. Agora, embaixo é de onde vem o som certo e verdadeiro, é do coração, é onde Deus fala, e aqui na cabeça é onde o diabo fala. Então vamos destruir o que o diabo disse e acolher um som certo, e esse som certo é Deus falando em nosso coração. Isso é verdade, as promessas de Deus. Esse som certo é Deus falando em nosso coração, tá vendo? Aí sim, é Deus. Quer dizer, quando, como o Ezequiel falou, está ali, está mostrando, primeiro coração de pedra, depois um coração novo, depois um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito, para conversão, para converter a pessoa, porque fora disso, não. Deixa eu ler algo aqui nessas mensagens, porque eu gosto de ler para a gente ter, aqui na mensagem, por exemplo, a personificação do cristianismo é isso. Porque como todo ser humano tem esses sentidos no espírito, então, através desse Espírito, ele pode fazer coisas que parecem ser de Deus. Parece que está crendo realmente que ele é um cristão. Como a gente vê, quantas pessoas que ficam na igreja, isso pode ser nós, pode ser um de nós, se a gente não crê verdadeiramente e que Deus já tem feito essa obra na vida nossa, no coração nosso. Você pode ficar 20, 30 anos na igreja, um dia você vai embora, se você não for um convertido. E vai sair falando mal da mensagem ainda. Vai sair falando contra a mensagem ainda. Por quê? Porque nunca foi convertido. Nunca foi. Você sabe que eu estou falando a verdade, isso é pura verdade. E isso pode acontecer, por isso que Paulo chegou a falar: se você está em pé, cuida para não cair. Quer dizer, para não cair como, sabe? Nós precisamos de ouvir essas coisas, né, irmão Zé? Nós precisamos de ouvir essas coisas. Então, aqui no 109, no 108 aqui da mensagem, a personificação do cristianismo, eu estou lendo mais rápido porque eu quero ler umas coisinhas boas aqui para nós. Então diz assim: agora observe a ordem da Escritura, que nós lemos, né? É perfeita, a ordem é perfeita.
Deus diz: primeiro, eu tirarei fora o velho coração de pedra. Primeiro, é isso aí. Você não pode receber nada. Como diz aqui na mensagem, você como fala, que é às vezes uma serra circular. Quer dizer, você não dá conta de viver nem consigo mesmo, né? É isso. Então ele disse: eu lhes darei um novo espírito. Agora, aquele não é o Espírito Santo. Viu o quê? Eu te dou um novo espírito, mas aquele não é o Espírito Santo. É para melhorar a situação entre nós mesmos. A relação entre o eu. Tá? Então vamos lá. E é aí onde tem se cometido o erro. Muitas pessoas, ou melhor, muitos chegam até o altar para orar e eles ajoelham ali para orar, e em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor, e eles podem se levantar e seguir em frente, e pular ao redor por um tempo. Após algum tempo, você descobre que eles apenas estão saltam de novo. Eles nunca receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pulem, ou o quanto gritem, ou o quanto o azeite escorre de suas mãos, ou tem suas faces sangrentas, ou quanto eles falam em línguas, ou quanto eles gritam, ou o que eles fazem. Aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo foi apenas emoção humana. Eles têm um novo espírito e eles regozijam com ele. Viu aqui? Quer dizer, é um crente, vamos considerar que seja fronteiriço, né? Porque ele não é um crente em Cristo. Porque a gente pensa assim, a mente, como ele falou assim, quer dizer, pensamento vem do coração. Mas aqui diz que o convertido tem a mente de Cristo. Está vendo? A diferença é essa. Que o convertido tem a mente de Cristo, não é a mente que realmente pode fazer isso que ele falou aqui, ó. Sabe? Eu anotei, mas depois vocês pegam essa mensagem, personificação do cristianismo, e lê desde o 108, e vai lendo até embaixo aqui, mas porque aí ele continua aqui no 113, ele disse assim, ó: então, observem a ordem da Escritura. Depois dele te dar um coração novo, um espírito novo, ele disse: então derramarei o meu espírito. Está vendo? Depois de tudo. E então, isto é o que a Escritura diz aqui. Esta é a ordem, sabe? Então, aí, mesmo depois que ele dá um coração novo, um espírito novo, e então meu espírito. Então o Espírito de Deus vem. Mas nós temos que dar lugar. Porque quando a pessoa faz aqui, igual isso aqui, ó, ele está falando a personificação do cristianismo, principalmente na nossa era, é uma personificação que dificilmente a pessoa vai ser convertida. Porque para ser convertido, você tem que aceitar toda a palavra. Como eu estava pregando aqui no domingo, eu creio que foi no domingo, mostrando a Bíblia e mostrando aquela pirâmide ali. A Bíblia toda, a revelação toda da Bíblia está na pirâmide de Enoque. A pirâmide de Enoque tem 7 degraus, mostrando que os 7 degraus foi considerada assim, que as eras da igreja seria esses 7 degraus, que é a Bíblia que nós temos. E que aquela pedra de coroa é a mensagem que completa. Aqui, está vendo? Quer dizer, a pirâmide de Enoque não tem a pedra, porque a pedra de coroa é o próprio rei.
Quer dizer, tinha os degraus para o rei subir. Então, são 3 Bíblias. Primeira Bíblia é o Zodíaco, a segunda Bíblia é a Pirâmide de Enoque, e a terceira Bíblia é a que nós temos, mas ela é completada com a mensagem. A mensagem completa a Bíblia, porque ali a pedra de coroa é a mensagem. E a mensagem é Cristo. E Cristo é o Filho do homem. O que está falando conosco aqui. Então, por isso que nesse caso aqui, a personificação do cristianismo foi pregada exatamente por causa disso. Porque na era de Laodiceia é a era mais enganosa que existe. E foi a era dos dons. E Deus salvou as pessoas através dos dons. Mas não salva mais. Porque ele tinha algo maior. Paulo chegou até a falar assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens e desse tudo, ou que fizesse, desse a minha fortuna e não tivesse caridade. O que é caridade? É Deus. Quer dizer, ainda que eu fizesse tudo isso, isso seria a era de Laodiceia. Provando assim, mas quando vier o que é perfeito, o que é em paz será aniquilado. Agora, você sabe que o que é perfeito hoje é a mensagem para quem está vivendo? É a mensagem. A mensagem é o perfeito. Por isso que diz assim, dom, todos os dons. Lutero, justificação. É um dom de Deus. Santificação, batismo do Espírito Santo. Mas a mensagem não é batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo mesmo. É Deus na terra, sabe? Então a diferença é essa. Receber o Espírito Santo é receber a mensagem da maneira certa e crer nela. Então é isso que nós temos que entender. Senão, nós continuamos com o Espírito novo e depois vai para o inferno ainda. Vai para o inferno. Eu vou mostrar aqui que isso pode acontecer. Tá? Então, vamos mais. Eu nem vou ler, mas vocês podem ler até o 114, está escrito assim, o coração novo de Deus que Ele coloca em você está bem no centro. O coração novo de Deus que Ele coloca em você está bem no centro, para controlar tudo. Você viu aquela mensagem, portas na porta? Como é que é? Uma porta dentro de uma porta, mais ou menos essas palavras assim. Está vendo? Ali, se você ler aquela mensagem, você vai notar que Ele entra e Ele quer ter o domínio completo. Ele quer vasculhar tudo. Agora, se entrar só até uma altura e não deixar ele fazer o que ele tem que fazer, então pronto, aí entra nessa questão aqui do Espírito novo. Vai falar em línguas, vai gritar, vai ir na igreja e fazer tudo, mas ainda falta a mola principal. Então, disse aqui, Ele coloca em você, então, o coração novo de Deus, Ele coloca em você, está bem no centro. Este é o seu impulso de onde você tem um tanto de reticência, suas emoções saem e o novo Espírito se posiciona bem no centro do novo coração e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo Espírito. Essa é a ordem da Escritura, dessa maneira. Mas vamos aqui, eu já li há poucos dias essa mensagem aqui, mas vamos ler de novo. É a mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. Vamos ler aqui. Porque, irmãos, pregar, só ficar pregando cura divina, só pregando batismo. Paulo chegou a falar assim, olha, isso um dia eu posso até falar, mas vamos entrar nas partes mais profundas que nós precisamos de entender. Então, é como aqui 66 dessa mensagem.
E olha, irmão, tem pessoas que falam assim, mas é porque essa mensagem foi pregada, antes dos selos. Não, isso aqui não foi antes do selo não, viu? Essa mensagem que foi pregada no dia 6 de dezembro de 1965, faltando poucos dias para o profeta ir embora. Tá. Então, vamos lá. Notem, nós encontramos pessoas hoje, há muitas pessoas que não podem crer nisso. Até mesmo pessoas cheias do Espírito. Agora esse cheio do Espírito não é de alma, não. É cheio do Espírito no Espírito novo, tá? Vocês vão ver que é. Eu vou lhes dar uma coisa que vai impressioná-lo. O batismo do Espírito Santo não significa que você está entrando, não mesmo, nisso, né? Não tem nada a ver com sua alma. Isto é um batismo, vê? Aqui está a alma interior aqui, que tem que vir de Deus. Está vendo? Então, quando a mente tem a mente de Cristo, então aí que tem que vir de Deus. Então, aí há uma mudança, então Deus está lá dentro. Coração humano, quando sobe os maus pensamentos, porque o diabo está lá. E quando Deus entra, o diabo sai, vai só para a mente, é claro. Mas ele vai sair do coração de quem? De quem aceitou a verdade. Então aí Deus é o morador daquele coração. Então quando Deus é o morador, então Satanás não tem mais direito de descer lá. Satanás só fica na mente. E quando chega aqui o profeta fala assim, você tem sua saída. Então vamos lá, vamos mais aqui. Então não tem nada a ver com sua alma, isso é um batismo, vê? Aqui está a alma interior aqui, que tem que vir de Deus, mas então no exterior, você tem 5 sentidos, 5 entradas para você conectar com o seu lar terreal. Todo mundo sabe que os 5 sentidos é paladar, tato, olfato, do corpo, né? No interior você tem um espírito, e ali você tem 5 saídas, não entrada, mas saída desse espírito, sabe? Por isso que é imaginação, consciência, são esses 5 sentidos que tem, né? Memória, raciocínio, afeto, 5 saídas, sua consciência, ele fala só uma parte, ele disse aqui, ó. Então, você tem um espírito e ali você tem 5 saídas. Sua consciência, o amor e assim por diante. 5 saídas daquele espírito. Lembre-se, naquele espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. Está vendo? Naquele espírito. No espírito inconverso. No novo espírito que recebeu para não ser uma serra circular. Porque no Velho Testamento era um coração de pedra. Mas Deus, através da graça de Jesus, e essa graça, quando Ele veio, Ele deu e mudou, pelo menos para a gente chegar mais próximo, para Ele poder trabalhar e converter. Tirou o coração de pedra, deu um coração novo, e deu um espírito novo, e colocarei o meu espírito para a gente poder fazer e andar no caminho certo. Deu para vocês entenderem, deu? Então vamos entender mais agora, aqui nessa mesma mensagem, que isso tudo aqui é a respeito do que nós estamos, e é a mensagem para os eleitos. E os eleitos precisam de ouvir. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas se eu pregar isso, vai embora? Vai embora quem não é eleito. Quem é eleito é que fica mais, vai entender o que é que Deus está fazendo. Porque o eleito, você já pensou, se nós estivéssemos nos dias que Jesus falou com Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo?
Olha, é claro que ele estava falando com o diabo, mas o diabo estava em quem? Ele estava em Pedro. Pedro só baixou a cabeça e continuou. Sabe? Mas ele falou diretamente. Exatamente, é. Pois é. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas ele era um eleito. Nada tirava ele do caminho. Nada. Ele podia ouvir, como aqueles outros ouviram, né, os 70. Quer dizer, olha, quem pode ouvir isso? Foi todo mundo embora. Aí Pedro ficou preocupado e falou: Senhor, está indo embora, vocês não querem ir também? Mas aí, a resposta dele: para onde iremos nós? Quer dizer, se eu estou ouvindo a verdade, para onde eu vou? Eu vou ficar ouvindo a verdade. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Está vendo? Não importa, quer dizer, não importa a dureza da mensagem, eu vou ficar onde eu posso ser convertido. Ou algo que pode me converter. Então vamos aqui. Eu anotei, mas eu acho que eu vou mudar um parágrafo aqui, irmão Silas. Eu anotei essa mensagem, e não sabeis. Eu coloquei 107 aqui, mas eu vou começar no 106 aqui, que está escrito assim: agora que a igreja, que seu propósito inteiro era a igreja, o propósito de Deus, né? Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados dentro de um corpo, por um Espírito, que é o Santo. A igreja, o corpo de Cristo não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olha aqui este retrato figurativo. Agora, este homem por fora é de carne, tá? Que é nós, né? Isto é o que vimos e o que olhamos. E tem 5 entradas ao corpo. Qualquer menino de primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, olfato, paladar, tato, audição. Sem isso, não pode tocar o corpo. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Veja-o, prove-o, sinta-o. Agora, isso é o mal de fora. Esse é o mal de fora. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não foi isso que Paulo disse? Paulo não, Deus falou através de Paulo? Mas é. Então disse aqui, vamos lá. Agora, dentro desse corpo está um espírito, que você se converte quando você nasce aqui. E o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado permitido por Deus. Foi uma permissão para que todo ser humano viesse com esse espírito, para que ele pudesse fazer a mudança daqueles que pecaram lá antes da fundação do mundo, e os que não pecaram, todos tiveram que vir aqui. E o que era a diferença? Ele mudaria a natureza desse espírito, dando ao eleito a vida dele, o espírito dele, e fazendo a conversão. E os outros continuariam do mesmo espírito que nasceu, sem conversão. Por isso eu estou falando para os irmãos entenderem, e muitas pessoas que vão ouvir através da internet entender que a mensagem está aqui para nos ajudar. Então, vamos lá. Efésios capítulo 2, todos nós, por natureza, éramos filhos da ira como os outros também. Todos. Então, diz aqui, porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Agora, vamos lá. Agora, o entendem?
Porque todo menino que nasce no mundo é nascido no pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentira. É verdade? Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Não de fora, agora, tá vendo? Mas o de dentro é um pecador por causa do espírito que ele tem, que é em conversa. O homem de fora em si é um animal. Come, bebe, veja os animais. Não tem espírito. O animal, ele come, ele tem paladar, ele tem tudo. Mas ele não tem um espírito. Mas nós, o ser humano, tem um espírito que recebe em conversa. Não foi dado diretamente por Deus, mas dado por permissão, para que ele pudesse mudar a natureza de um e de outro não. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos lá. Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora, tem cinco entradas, está vendo? Vai falar de novo. Essas 5 entradas, eu não sei se posso dizê-la corretamente. Agora, primeiro eu sei que é pensamento, consciência, amor, eleição, pensamento, consciência, ele repete. Arrazoamento, as 5 entradas ao espírito. Você não pode pensar com o seu corpo. Por que o animal não pensa? Ele tem 5 sentidos que nós temos. Paladar, tato. Mas ele não pode pensar nada. É por isso que vem um carro e ele atravessa na frente do carro. Mas nós não atravessamos na frente do carro porque nós temos um espírito e podemos pensar. Está vendo? Você não pode pensar com o seu corpo, você tem que pensar com o seu espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com o seu espírito, tem que raciocinar. Não pode você raciocinar com o seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente, cheira ou ouve. A razão é o que a gente pode fazer em sua mente. Se você está dormindo, aqui, você vê aqui que ele vai entender. Se você está dormindo, está sem sentido. É como um animal. O espírito todavia está raciocinando, sabe? Ele diz, vamos ler de novo. Se você está dormindo, está sem sentido. Seu corpo está ali morto, quer dizer, deitado. Porém, seu espírito, todavia, pode raciocinar. Os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora, ao último homem, que é a alma, há um só sentido que controla isso. Isso é o livre agente moral, livre arbítrio, escolher ou rejeitar, crer ou duvidar. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora, não esqueçam isto. Agora, e o verá que o Espírito, o qual é a evidência inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito e ainda está perdido e tão possuído pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Viu aqui? Isso que é a verdade. Porque, por isso que a era mais enganosa é a era de Laodiceia. Porque a era de Laodiceia ela é dividida em 2 partes. Toda a era foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. Mas quando chegou na era que Deus enviaria o mensageiro, a era foi dividida. Vem a era de Laodiceia, que é de 1906, olha lá, 1906 até, claro, que nós já vai para mais ou menos quase 120 anos dentro da era, desde 1906.
ela é dividida em gerações, como Jesus falou em São Mateus. E esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. A geração que visse a figueira brotar. 1946 a figueira e 1948 retornou. Veja, 1906 até 46, 40 anos. Foi a era de Laodiceia, a era dos dons. Em 1946, o anjo do Senhor aparece, William Branham, para andar no meio dos pentecostais, para converter eles, que os dons estavam terminando e que Deus ia andar no meio deles para trazendo uma mensagem maior para o arrebatamento. Por isso que foi dividida em duas. Quer dizer, a primeira geração da era de 40 anos, os dons. 46, o anjo do Senhor dá a comissão do profeta pregar a primeira etapa, que é cura divina, que está em Apocalipse 10, verso 11. Para pregar para reis e monarcas. Ele entra em ação em 46. Andou até quando chegou no ano 62, que eles, os pentecostais, rejeitaram. Ele diz, eles me rejeitaram. Não estava rejeitando William Branham, estava rejeitando Deus. Porque Deus estava andando em dois pés. Essa coluna de fogo é Deus. O homem em si é um homem. Mas aquele homem que comeu com Abraão era um homem. Ele comeu o bolo que Sara fez. Ele comeu o boi que o pessoal de Abraão matou. Era um homem. Mas Abraão chamou ele de Elohim, porque a voz era Deus. Hoje a voz é Deus novamente. E andou em dois pés. Mas quando chegou em 62, na mensagem, a palavra falada, a semente original pregada à tarde, ele disse, eu vou dizer claro, está terminado. Em outras palavras, eu andei no meio de vocês, vocês não aceitaram, agora está terminado. Em 63, ele aparece na nuvem. E quando ele aparece na nuvem em Êxodo 19, foi para quê? Para protestar aqueles que tinham rejeitado o mensageiro. Essa nuvem foi para protestar a era de Laodiceia, que rejeitou Deus no mensageiro. Mas os verdadeiros aceitaram. Nós aceitamos a verdade. Nós aceitamos. Por isso que o que a gente vê, irmão, a mensagem está certa. Quem está errado é nós, a mensagem está certa. Não existe um erro na mensagem. Existe erro nas nossas más interpretações. Mas a mensagem está certa. O Filho do Homem está na terra. E é por isso que o mensageiro sempre insiste. Se vocês pegarem as mensagens, vocês vão notar que o mensageiro sempre insiste, quase em todas as mensagens, fala assim, olha, Jesus, quando estava na terra, ele pregou para os judeus, quando foi rejeitado, ele foi aos samaritanos. Mas ele nunca foi entre os gentios, como Filho do Homem. Deixou para fazer isso agora, entre os gentios. Quer dizer, ele pregou para os judeus, foi rejeitado. Quando foi rejeitado, ele encontrou com a samaritana. E o encontro da samaritana, a samaritana foi lá na cidade e falou, eu encontrei um homem e ele é o Messias. Pronto. O samaritano recebeu a palavra. E quando eles chegaram, eles falaram, não é porque ela falou não, é porque nós mesmos vimos o que o Senhor está fazendo. Converteu os dois lados. Agora ele vem para os gentios, para converter os gentios e fazer o que ele fez lá na Palestina e lá com os samaritanos. Quem é que está entendendo? Quase ninguém. Mas Jesus falou, como foi em Sodoma, será.
Quer dizer, em Sodoma, Deus apareceu em carne para trazer uma mensagem para Abraão. Não mais aquelas mensagens justificavam, como ele falou assim, ó, Abraão teve todas as fases. Ele teve justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, até que Deus apareceu no meio dele, para falar com ele. E quando Deus apareceu, já era uma mensagem para transformar o corpo dele. Depois daquela mensagem, Deus não apareceu mais para Abraão, o filho prometido veio, que era Isaac. Depois dessa mensagem, não espere que Deus vai vir de outra maneira, não, Deus já veio. Dessa maneira, como filho do homem, para converter o povo, para crer que o rapto vai acontecer. Para receber o filho prometido que virá nas nuvens. E o filho prometido é o mesmo que está aqui, só que ele está aqui como filho do homem e vem como filho prometido. Filho prometido é transformado. Filho do homem é um ministério. Filho do homem é a palavra convertendo. Quando a palavra está aqui, é como o profeta diz, ele está aqui como Messias. Ele está aqui como Messias. Por isso que ele estava conhecendo o coração, as coisas que as pessoas estavam fazendo, como ele fez com aquela mulher, que há 20 anos eu te vejo você andando num carro assim, assim. Há 20 anos. Quem é que estava falando aquilo? Era Deus. Era o Filho do homem. Aquele era o Messias. O Messias não é o William Branham, o Messias é a voz que estava saindo. O Messias conhece a verdade. E nós cremos que ele está aqui ainda. Ele é a verdade que nós estamos pregando. Amém. Que Deus abençoe a todos. E que possamos, no sábado, se Deus quiser, a gente ter um culto abençoado. Desde os cânticos até a última palavra. E domingo também, se Deus não tiver nos levado, nós possamos ter um culto abençoado também. E durante todos os dias. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu creio que foi bem, deu para entender, né, a palavra. Vamos orar. Senhor, Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, Deus, o Senhor sempre usou vasos fracos. Meu Deus, porque o vaso não tem nada a ver, Senhor. Meu Deus, é o azeite, Senhor. O azeite é o Espírito do Senhor, Pai, trabalhando em favor dos seus filhos, Pai. Meu Deus, nós cremos que o Senhor ainda está falando. Nós cremos que o Senhor ainda está operando no nosso meio. E assim nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e creio que o Senhor ainda vai fazer por nós aqui nessa terra, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, todas as famílias. Ajuda a Ana Paula ali com aquelas crianças, Senhor. Também marido, o rapaz. E assim nós pedimos por cada família, Senhor. Meu Deus, todas as famílias, todos os nossos filhos, todos os nossos netos, todos os parentes, Senhor, nós pedimos por todos eles, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que haja uma compreensão em nós, para que o Senhor possa operar na nossa vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, Senhor, e dá-nos uma noite abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.